Bom dia, boa tarde, boa noite, segundão. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aulinha de Biologia A. Confesso que eu tô com saudade de vocês. De verdade, viu? De verdade, sim. Gosto de papear com vocês nas sextas-feiras, desestressar um pouco da correria da semana, é muito bom. Mas fazer o quê? Enquanto nós estivermos de quarentena, vai ser assim. Pessoal, o que eu vou fazer com vocês hoje vai ser a aula, única aula 8, aula 8 da apostila, onde nós vamos fechar aqui os invertebrados e dar o pontapé para vertebrados e deixar aí na mão da parte trabalhar os grupos com vocês e nós vamos focar em corpo humano. Tá? Então hoje é a última aula de zoologia, onde nós vamos tratar dos invertebrados. Pessoalzinho, e quem é esse grupo que nós vamos começar hoje? Nós vamos falar sobre equinodermos, tá? O professor preparou esse mapa mental para vocês e eu vou disponibilizar o PDF dele aqui no Classroom também. Vocês podem imprimir, colar em algum lugar, vocês podem reproduzir no caderno, vocês podem não fazer nada, só acompanhar na apostila de boa. Eu sei que algumas pessoas acham meus confusos, meus esquemas, desculpa, mas eu tentei fazer de uma forma bem simples para vocês. E aí, quando eu falo de equinodermos, a gente chega no finalzinho lá da história do Bob Esponja. Nós vamos tratar hoje do Patrick, que aí é o serzinho mais evoluído do grupo dos invertebrados. Por que equinodermos a gente estuda depois de artrópodes, sendo que artrópodes é o grupo que teve maior sucesso lá na evolução dos invertebrados, e agora que a gente está estudando equinodermos, não é o artrópodes, que são o topo ali, é que na verdade os equinodermos eles têm uma importância fundamental devido ao fato de compartilhar algumas características com os cordados, ou seja, com os vertebrados. E aí nós temos então surgindo em equinodermos algumas coisas muito semelhantes a nós, vertebrados. Então por isso que eles estão no finalzinho lá da filogenia dos invertebrados, tá? Então eles são os mais evoluídos, sim, o grupo mais evoluído de invertebrados. Vamos começar? Quem são esses indivíduos? Eu tenho ouriço do mar, eu tenho estrela do mar, bolacha do mar e pepino do mar, tá? Tenho esses representantes do grupo dos equinodermos. Pessoal, características gerais, aqui embaixo. O que significa o nome equinodermos? É uma pele coberta por espinhos. Para que servem esses espinhos? Para duas coisas. Primeiro, para defesa e segundo, para locomoção, tá? Ele vai fixar os espinhos para poder fazer a sua locomoção também. Por quê? Porque eles são exclusivamente marinhos e bentônicos. O que são os animais bentônicos? Aqueles que vivem lá no fundo do oceano. Então eles não nadam, eles andam ou se arrastam, tudo bem? Então, os equinodermos, o nome significa corpo coberto por espinhos, e esses espinhos têm essas duas funções, defesa e locomoção. Eles são os invertebrados mais próximos dos cordados. Nós vamos falar quais são essas características que aproximam ele da gente, que é o que no vestibular cobra muito de nós, isso daí. Outra característica dele, eles são triblásticos e celomados, então são 3 camadas de células formando a parede do corpo lá, na fase embrionária, e são celomados. Tem lá a mesoderme revestindo toda uma cavidade onde vai dar origem, vai alojar os órgãos internos do indivíduo. E aí, como eu disse agora, são exclusivamente marinhos e bentônicos. Pessoal, nós vamos falar agora aqui dessa parte de reprodução, tá? Então, a reprodução desses indivíduos. Para começar, é uma reprodução do tipo sexuada, ou seja, existe troca de gametas, tudo bem? São dioicos, eu tenho indivíduos masculinos e indivíduos femininos. Na água acontece a fecundação. O que isso quer dizer? Os machos mandam para a água os seus espermatozoides que vão lá encontrar os óvulos que foram depositados pelas fêmeas. Então, fecundação do tipo externa. Quarto item, desenvolvimento indireto. Quando tem desenvolvimento indireto, é que do ovo, do ovinho, vai eclodir uma larva, e essa larva posteriormente vai dar origem ao indivíduo adulto. Então, quando é direto, não tem fase larval. Quando é indireto, possui a fase de larva. E aí que eu vou chegar naquela outra característica que faltou aqui embaixo, que é quanto à simetria. Por quê? Nos equinodermos eu tenho dois tipos de simetria. A fase larval, que é uma larva que nada, não é uma larva que anda lá embaixo, ela possui simetria bilateral.
Então, as larvinhas aqui possuem simetria bilateral. Eu posso cortar ele em dois planos, né, simétricos. E os adultos, todos os equinodermos adultos, eles possuem uma simetria própria deles, que é a chamada de pentarradial, que vem a ser uma simetria onde eu tenho vários padrões de corte, onde eu tenho pedaços semelhantes sendo separados, tá? Então, ó, esta é uma simetria que, por exemplo, eu separei ele em cinco partes, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isto é uma simetria pentarradial, tá certo? Continuando. Eu tenho agora a questão da proximidade desses indivíduos com os cordados. Pessoal, isso eu preciso saber. Por que os equinodermos são os seres mais próximos aos cordados? São por duas características. Quais são as características? Lá vem o professor com nome complicado. A primeira dela, eles são deuterostômios. O que é deuterostômio? Quando eu tenho lá a camada de célula que está formando o corpo do indivíduo, lá na fase embrionária, então eu tenho aqui, ó, ectoderme, endoderme e a mesoderme aqui formando o celoma aqui, ó, certinho o celoma, tá certo? Quando eu tenho esta camada de célula formando lá o indivíduo, o corpo do indivíduo, o meio aqui dela vai formar o tubo digestivo, tá? Que onde uma ponta vai ser a boca, na outra ponta vai ser o ânus. E aí existem duas formas de fechar esse tubo digestivo, tudo bem? Uma das formas é a forma onde o blastóporo, aonde ele fechou para começar ali, ele dá origem primeiro à boca e vai formando, lá no final, ele dá origem ao ânus. Esses indivíduos onde forma a primeira boca e fecha no ânus são chamados de indivíduos protostômios. Todos para trás são protostômios. Por que a gente não fala? Porque agora surge a diferença. Então, para trás, todos são protostômios. Olha aqui, em protostômios, tudo bem? Então, forma lá primeiro a região da boca e lá no final o tubo nervoso, o tubo digestivo se fecha formando o ânus. Nos equinodermos, nós temos o contrário. O blastóporo, ele se fecha e ele forma de cara ali, já na hora, ele forma o ânus. E aí vem formando o tubo digestório e ele se fecha na boca. Então, a formação se dá do ânus para a boca. E aí, a boca é onde fecha o tubo digestório. E aí, são indivíduos deuterostômios. Tudo bem, qual que é a importância disso? Surge esse tipo de formação em equinodermos. E desde equinodermos até mamíferos, todos se formam assim. Olha uma semelhança que tem com os cordados. Antes de equinodermos até aqui artrópodes, todos eram protostômios. Formam primeiro a boca e fecha lá no ânus. Beleza? Tudo bem? Então, é a primeira característica. A segunda característica, os equinodermos, ó, eles apresentam um endoesqueleto de calcário. O que seria um endoesqueleto de calcário? É um esqueleto interno. É a primeira evidência de uma estrutura de sustentação interna. Até artrópodes, a proteção era externa. Lembra quando eu piso lá no besouro, na barata faz crack? Porque é externa. Agora, esse indivíduo tem um interno a proteção. Esse daqui, pessoal, ele é um esqueleto de um ouriço do mar. Em cada pontinho desse daqui é onde ficava um espinhozinho dele. Então, ele perde todos os espinhos e aqui é o endoesqueleto dele. Tá? Então, tem pessoas que acham até isso na praia, que é um ouriço do mar morto, tá certo? Isso daqui é o endoesqueleto dele de calcário. Então, atenção, duas proximidades aos cordados. Primeiro são deuterostômio e segundo endoesqueleto. É a primeira evidência de uma estrutura interna de sustentação. Beleza? Vamos conversar sobre os sistemas deles agora? Então, para começar, se eu acabei de falar que tem ânus e tem boca, então é um sistema digestório completo, certo? Segunda história, eles têm sistema respiratório de dois tipos. A maioria deles, ouriços e estrelas, nós temos o sistema por brânquias, tá certo? E nos pepinos do mar, nós temos a árvore respiratória. Eu coloquei uma imagem aqui de um pepino do mar para vocês. E aí, ó, essa regiãozinha aqui em cima, em azulado, roxeado, não sei o que é isso. Essa estrutura aqui é a árvore respiratória dele, tá certo? Então, é uma estrutura como se fosse os brônquios, os alvéolos dos nossos pulmões,
que ali fazem as trocas respiratórias do indivíduo. Tá certo? Bem, então falei de sistema digestivo e falei de sistema respiratório. Outros sistemas que aí aparecem especificidades apenas em equinodermos, tá certo? Também perguntinhas de vestibular, meus amigos. Tá sofrendo aqui hoje. Vamos lá. Características específicas para os sistemas de equinodermos. Nós temos o sistema excretor dos indivíduos, umas tais de pápulas dérmicas. O que são pápulas dérmicas? São ampolas. Quem já teve a oportunidade de pegar uma bolacha do mar na mão ou uma estrela do mar, ela vai andando por vários, parece que são cílios. Na verdade, não são cílios, são mini ampolas. Ó, ela tem uma imagem aumentada aqui das ampolas, cadê a seta? Das ampolas aqui, onde ela vai fazendo. Para que serve isso? Como mini ventosas. O líquido que está dentro desse indivíduo é liberado por estas ampolas. E aí as excretas todas, percebam aqui, ó, é uma rede de tubos, onde cada pontinha dessa é uma ampolazinha, ó, as ampolazinhas aqui no cantinho, onde liberam as excretas do indivíduo, tá? Misturada lá com a água que ele absorveu em algum momento, tá certo? Então, o sistema excretor é por pápulas dérmicas. O que são pápulas dérmicas? Essas ampolas que liberam as excretas junto com a água. E aí, isso está extremamente ligado a um tal de sistema ambulacral. O sistema ambulacral é o que é, nossa, característica de equinodermos que cai em prova é o sistema ambulacral. O que é sistema ambulacral? São esses sistemas de tubos aqui, onde nós temos a água circulando pelo interior do indivíduo, e aí leva as substâncias para ele, e também, olha isso, ó, faz a água circular no corpo, dissolvendo as excretas, e liberando isso pelas pápulas, liberando pelas aquelas ampolas. Neste momento onde ele libera, ele vai se locomovendo também. Então, durante o momento onde que a estrela está se movendo na sua mão, por exemplo, ela está liberando as excretas pelas ampolas dela, tá? Se ela não tiver excreta para liberar, ela vai liberar apenas água, beleza? Sistema nervoso. Nós temos bem na região próxima à boca, se eu pegar uma estrela e olhar ela por baixo, eu vou ver que ela tem uma aberturazinha aqui no meio. Essa aberturazinha dela é a boca. Se eu olho para essa região, não vejo essa parte do sistema nervoso. Mas internamente existe um anel ao redor do esôfago, logo após a boca, onde partem nervos radiais que fazem toda os impulsos desse indivíduo, tá? Então não é um sistema, não é por células, por neurônios, mas é um anel nervoso onde partem nervos, cordões nervosos deste anel para para transmissão dos impulsos. Aqui é um exemplo dele. E o sistema digestório, nós temos uma outra estrutura que é específica desse grupo, que é chamada de lanterna de Aristóteles. É o cara lá que descobriu, deu esse nome para ela. O que é uma lanterna de Aristóteles? Em volta da boca, ele tem tipo de uns dentezinhos assim, ó, que ficam fazendo este movimento quando o animal está comendo. Esses dentezinhos são espinhos que fazem a tritura do alimento e aí servem como dentes. Então, ó, aqui é um ouriço do mar. Aqui tem um ouriço, ele tá de costas para mim. Na hora que eu viro ele, eu vejo a boquinha dele. Lá no meio, ó, tem esses 5 dentinhos aqui, que é a minha lanterna de Aristóteles. O que é a lanterna de Aristóteles, então? São espinhos modificados que têm a função de triturar alimentos como se fossem dentes. Beleza? Pessoal, aqui estão todos os indivíduos, os representantes dos equinodermos, tá certo? Bem, fechando equinodermos, nós vamos aqui para a próxima parte, que é uma parte então que fecha aqui invertebrados. Nós começamos lá no começo do ano, quando eu comecei a matéria com vocês, eu fiz um cladograma no caderno, vocês podem completar com os grupos agora. Então, ó, porífero, quinidários, plateumintos, nemateumintos, plateumintos, moluscos, anelídeos, nemateumintos, artrópodes, equinodermas, e daqui para frente eu entro em cordatas, vertebrados, tá? E aqui, ó, tem cada uma das coisas que vão surgindo nesses grupos, as novidades evolutivas dos grupos, tá? E aí, quando eu chego já em vertebrado, então aqui para baixo aqui embaixo eu teria os equinodermos. Então agora eu chego em vertebrados, em cordados, eu vou começar a trabalhar com esses grupos para vocês. Então, os grupos quem são? Ó, eu começo com cordados, a todos eles, né, apresentam notocorda. Depois, desse grupo para cá, eu tenho os que têm crânio, os craniatas ou craniados. Daqui, opa, já ia pôr o dedo para mostrar. Daqui para cá, eu tenho os tetrápodas, os que possuem patas.
e daqui para cá eu tenho ovo com cascas, tudo bem? Ah, mas tem um mamífero aqui no meio, tá? Pensa na bolsa lá que protege o embrião lá dentro da barriga da mãe, tá certo? E aí surge uma novidade aqui apenas para eles, ó, pelos glândulas mamárias. Tudo bem, pessoal? É isso, eu vou dar bem rapidamente, porque vocês vão conversar tudo isso com a Patrícia depois, tá? Então, o que, que é ser um cordado? Cordado, as características dele. Tem simetria bilateral, todos eles têm um padrão único de corte para dois lados idênticos, todos são triblásticos e celomados e deuterostômios, que eu acabei de explicar no slide anterior, tá? O que é ser deuterostômios? É o blastóforo, dando origem primeiro ao ânus e fechando lá em cima na boca, tá certo? Fora isso, habitat, todos os tipos de habitat, os cordados têm todos os tipos de habitat disponíveis para eles, tá? Olha para essas imagens aí e imagina onde eles conseguem viver. Depois, características para ser cordados. Agora eu vou entrar nas especificidades. Eu tenho primeira coisa, ó, fendas na faringe ou fendas branquiais, principalmente na fase de embrião. Então, todos esses seres aqui possuem fendas branquiais ou fendas na faringe que podem vir a desaparecer no indivíduo adulto, mas todos eles compartilham essas características, pelo menos enquanto embriões. Tudo bem? Segunda característica de cordados. Pessoal, essas 4 características dá para imprimir na parede para guardar isso até o vestibular. Segunda característica, presença de notocorda. O que é notocorda? É o chamado, antigamente, de corda dorsalis, ou seja, um cordão dorsal. Um cordão dorsal que faz transmissão de impulsos nervosos, que pode vir a ser substituído em alguns grupos depois, posteriormente, por coluna vertebral. Então, coluna vertebral é uma modificação, foi uma transformação da notocorda desses cordados aqui. Tudo bem? Terceiro, presença do tubo nervoso dorsal, que foi originado por essa notocorda. Nos invertebrados, nós não tínhamos tubo nervoso dorsal, onde passavam várias ramificações para poder dar os impulsos. Nós tínhamos apenas o cordão nervoso. Se vocês olharem para trás aqui, vão ter vários, ó, cordão nervoso, cordão nervoso, cordão nervoso, mas nunca um tubo. O tubo surge agora em cordados, tá certo? Terceira característica de cordados. E a quarta é a presença de uma cauda. O que é cauda? Uma região do corpo que é prolongada posterior ao ânus. O ânus deveria ser o término do corpo, mas posterior a ele, nós temos uma cauda. Cadê as perguntas? E aí, mas cadê minha cauda? Cadê a sua cauda? Cadê a cauda do Lourenço? Cadê a cauda do Maia? Essa cauda, pessoal, ela pode vir a estar ausente no indivíduo adulto. Só que nós sabemos que nós todos temos o resquício de cauda, né? Que é o nosso ossinho lá, o cóccix, que ele é o resquício de um antepassado caudal. Tudo bem? Tá? Então, essas são as 4 características presentes para cordados. Tá certo? Vamos ver um pouquinho mais? Os grupos de cordados, então. Então, ó, nós vamos começar aqui por este. Deixa eu tentar achar um lugar para pôr minha foto aqui. Tá. Os cordados são divididos em 2 grupos. Primeiro, protocordados. O que significa pro? Primeiro, tá? Protocordados e os vertebrados verdadeiros, tá certo? E aí, os protocordados são divididos em mais 2 grupos. Primeiro, os cefalocordados, que são esses anfioxos, esse animalzinho aqui muito doido, ele vive enterrado, só com essas cerdas para fora para poder filtrar a água, e ele tem um tubo nervoso dorsal todinho de fora a fora aqui, uma notocorda também bem desenvolvida. Um animal muito raro de ser visto, tá? E os urocordados, que são as assídeas. Olha, esse animalzinho aqui, ó. Olha que gracinha que ele é, tá? Tem essa forma meio, tem cores variadas, que é um animal filtrador também, tem um sifão inalante aí, não sei o que, mas também tem tubo nervoso, tá? Então, esses são os primeiros cordados. Depois a gente chega nos vertebrados verdadeiros. E aí eu tenho 2 outros grupos, agnatos e gnastomatos. O que são isso? O que essas macumbas aí? Agnatos são aqueles que não têm mandíbula, não possuem a mandíbula, já surge aqui, ó, uma estrutura de boca,
formada por dentes, porém esses indivíduos não fazem isso. Esses indivíduos têm a boca redonda, eles pegam assim e eles não mordem, eles vão grudando com os dedos e no máximo eles vão fazendo isso aqui para poder se alimentar. Tem na internet várias imagens de ferimentos desses animais, em humanos, inclusive, que eles fazem não é mordida, né? Um ferimento em forma de círculo, porque eles não mordem para tirar, tudo bem? São as lampreias, peixes, bruxas e feiticeiras. Guardei uma imagem aí para vocês. E aqui embaixo surgem mandíbula. Então, gnastomatos são aqueles que têm as mandíbulas. Então, esta boca agora começa a fazer isso, né? Começa a poder fazer este movimento de mordida, tá? Se divide em peixes e tetrápodas. Quem são os peixes? Eu tenho um grupo formado por tubarões e arraias, que são os que têm esqueleto cartilaginoso, e eu tenho um grupo formado por peixes ósseos, todos os demais. Então, sardinha, dourado, pacu, tilápia, tudo isso está aqui nos osteícteos. Nossa, ficou com um errinho aqui, tá? É osteícteos. Então, condrícteos, tubarões e raias, esqueleto de cartilagem, e osteícteos, os demais peixes ósseos, no caso aqui, por exemplo, um peixe palhaço para ficar bonitinho, tá? E aqui embaixo, os outros grupos, os vertebrados superiores, aí eu tenho os tetrápodas, que são anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? Pessoal, eu acho que no livro texto deve ter uma informação mais detalhada. Para nós, vamos ficar mais nesse geralzão mesmo, que é o que está no nosso caderno do aluno. E aí, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar particularmente no WhatsApp ou até pelo aqui mesmo. Para terminar, eu vou deixar vocês com essa imagem de uma estrela do mar que foi publicada pela revista Galileu ali, mas ela vazou antes, que mostra o bumbum da estrela do mar. Esse animal tem mais bunda do que eu, inclusive. Olha isso. Então é uma estrela do mar com esse bumbum, não é um fake news, tá? A matéria foi essa, o bumbum da estrela do mar chama atenção e causa polêmica na internet. Aí mostra que o Patrick, de repente, foi tirado dessa foto. Pessoal, e aí eu espero que vocês façam o exercício de classe da página 281, tá? E postem para mim uma fotografia lá no Classroom. E a tarefa mínima e complementar no plural. Tudo isso até quarta-feira que vem, tá certo? Eu sei que vocês têm, acho que, simulado semana que vem, então façam isso antes, por favor, tá? E no plural eu vou tirar o relatório de vocês também na quarta-feira, na quinta-feira. E aqui embaixo eu deixei um vídeo legal para vocês assistirem, que é aquele The Shape of Life, que tem de todos os grupos, dos equinodermos, porque mostra certinho as pápulas funcionando, a reprodução desses indivíduos, é bem interessantezinho, tá? Quem tiver tempo de ver, interesse, está aí a nossa matéria. Do mais, é isso. Tamo junto. Tô com saudade de verdade. Qualquer dúvida, me chamem. Queria ouvir um feedback das minhas aulas também, se for possível. Tá certo? Um abraço. Até mais.